Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um review agora de apresentação aí do Big Linux com Gnome, a versão estável que foi lançada oficialmente aí tem alguns dias, beleza? Eu já fiz o do Big Cinnamon, beleza? Da versão estável também, e depois a gente vai fazer aí do XFCE, que também foi lançado aí a versão estável, beleza? Mas hoje a gente vai falar aí do Big Linux com Gnome, beleza? Roda a vinheta e bora pro vídeo. Fechou, pessoal. Voltamos aqui. Pega aquele cafezinho maroto de sempre aí. E aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o site aí do Big Community, né? Que é pra gente poder fazer o download da ISO aí do Big Linux com Gnome, beleza? Aqui, pessoal, a gente pode digitar simplesmente Big Community aqui, ó. E ele vai mandar a gente para esse primeiro site aqui, tá? Caso você estiver no Google, pode ser que ele posicione as pesquisas de forma diferente aqui do Bing, beleza? Aqui, pessoal, a gente clica em Download e ele já vai exibir pra gente aqui as três opções, tá? Eu já fiz Big Cinnamon e agora a gente vai fazer aqui o download da versão Gnome, beleza? Então só clicar aqui, ó, Google Drive. Eu baixo pelo Drive por ser mais rápido, tá, gente? Clica aqui na setinha, vai fazer uma verificação de vírus. Daí é só a gente baixar a ISO aqui e salvar em algum lugar, tá? Por padrão, ele salvaria em downloads, mas eu programei o Edge, né? Eu configurei ele para poder salvar aonde eu quero salvar. Então vamos lá. Sistemas. Pronto. Beleza. Só a gente aguardar aí, fazer o download do arquivo. E assim que ele finalizar, a gente já volta aí para poder inicializar a criação da máquina virtual e também fazer a instalação do sistema, beleza? Perfeito, pessoal, já fez o download aqui da imagem ISO, agora é só a gente criar a máquina virtual e fazer a instalação do Big Linux, beleza? Bom, pessoal, criado aqui a máquina virtual, agora é só a gente escolher como a gente quer inicializar o sistema e dar um Enter aqui. Eu vou iniciar com o Drive Open Source mesmo. Bom, pessoal, já inicializou aqui o sistema, eu não quis gravar todo o processo de boot porque acaba atrasando um pouco a inicialização e isso não mudou de uma versão para outra. Todos os Big Linux agora ele tem aquelas animações de inicialização, principalmente as versões Community, tá? Se eu não me engano, só mudou um pouquinho na versão oficial, mas é bem parecido na verdade, beleza? Então esse aqui é o visual do Big Gnome, como a gente pode ver aí, ele já vem com uma organização muito top aqui na parte do menu do Gnome, né, no menu de aplicativos. E também ele já tem os seus próprios pacotes de ícones, e isso é legal porque isso traz uma identidade visual para o sistema, beleza? Então beleza, aqui no menu do Gnome tem um botão de Install System, a gente vai executar ele aqui já, não vamos enrolar muito não, para a gente já fazer o processo de instalação e conhecer o sistema, beleza? Uma coisa legal é que a gente pode perceber que ele já traz aqui, ó, o GS Connect, tá? Ele é semelhante àquela ferramenta do KDE Connect aí para você conectar o smartphone. Você pode usar o smartphone como teclado no KDE Connect. E eu acho que dá para você mexer no seu aparelho pelo PC e vice-versa, beleza? Eu não sei se o GS Connect funciona da mesma forma porque eu nunca utilizei, mas eu sei que é uma extensão para facilitar essa conexão, fechou? Ele já fez a verificação da imagem ISO, agora ele vai informar aqui que a gente precisa criar uma partição Wi-Fi para poder fazer a inicialização. Clicar aqui em continuar. Ele veio aparentemente não, né? Ele já está aqui em inglês de fato, tá? Ele não abriu aqui no idioma português, mas a instalação padrão que a gente costuma fazer no Big é essa opção aqui do meio, tá? Que é a instalação em BTRFS e tudo mais ali. Selecionar aqui, ele me dá ali um resumo básico do que vai ser alterado, e é nessa tela aqui que a gente vai selecionar aí o nosso idioma, beleza? Selecionar aqui português Brasil, próximo, já detectou minha localização, então é só clicar em próximo e formatar o disco aqui, beleza? Eu não tenho outro sistema operacional, então ele não perguntou se eu quero instalar lado a lado. Eu poderia fazer um particionamento manual, mas não há necessidade disso, tá? Vou deixar aqui VirtualBox mesmo. E vou colocar uma senha aqui. Beleza, agora é só clicar em instalar o sistema, instalar agora e aguardar o processo de instalação finalizar. Assim que ele finalizar, a gente já retorna aí
para poder concluir, né, a configuração do sistema e conhecer. Conhecer não, a gente já conhece o Big Gnome, mas a gente vai dar uma navegada no sistema, olhar as ferramentas que estão pré-instaladas, verificar versões do kernel e ver como é que ele está se comportando de uma forma geral aqui na nossa VM. Lembrando que essa VM está com 4 núcleos de processador e a gente está utilizando aqui 4 GB de memória RAM com um vídeo integrado ali do VirtualBox, tendo 128 MB de VRAM. Eu acredito que seja aí o suficiente para você usar o sistema de forma satisfatória para o uso básico, beleza? Então a gente basicamente sempre simula o uso básico mesmo. A maioria das pessoas compra aqueles notebooks de entrada com essa configuração. Então eu acredito que essa configuração de máquina virtual aqui é justamente para a gente simular o uso real de uma máquina básica aí que muitas das vezes não conseguiria rodar muito bem o Windows 11, tá? O Windows 10 pode até ser que rodaria tranquilo, mas o Windows 11 acaba sofrendo um pouquinho mais para rodar em algumas máquinas, principalmente quando tu tem 4 GB de memória e tem um clock mais baixo na CPU. Aqui no nosso caso a gente já tem um clock um pouco mais alto, então isso também ajuda tanto o Windows como o próprio Gnome a rodar melhor aqui na nossa máquina virtual e até mesmo distribuições mais pesadas como o Garuda Linux e KDE. Maravilha, pessoal. Finalizada aqui a instalação, então vamos fazer aqui o reboot. Finalmente, bora ver como é que está se comportando aqui o Big Linux com Gnome, tá, gente? Pessoal, essa versão, se eu não me engano, o dev principal aí se chama Thales, tá? A versão com Cinnamon, não sei quem é o principal. E a versão com XFCE, eu não lembro também quem é o desenvolvedor principal, tá? Mas, de qualquer forma, são excelentes opções aí para como alternativa ao próprio Big padrão, né? Que muitas das vezes, por ter um KDE, possa ser mais pesado em algumas máquinas aí. Mesmo o Bruno tendo feito aí muita otimização em cima disso, eu acredito que ainda tem algumas máquinas que ele possa ser. Mesmo assim, eu acredito que tem algumas máquinas que ele acaba sendo um pouco mais pesado sim, principalmente quando o assunto é GPU, né, gente? Essa aqui é a telinha de login, né? Ela tá bem customizada e diga-se de passagem que está muito bonita, tá? Agora, uma inconsistência na minha opinião aqui nessa tela de login não é em relação ao design da tela, mas ao próprio tema do Gnome Shell. Me parece que ele não foi, sabe, ele não foi pensado para as cores aqui da tela de login, tá? Então isso pode acabar incomodando algumas pessoas mais ligadas nessa questão aqui, como é o meu caso. Obviamente que tu resolve aplicando um tema ali no Gnome Shell, mas já deixo aqui a minha recomendação como usuário, né? Se vocês conseguirem já, por padrão, aplicar um tema no Shell já com as cores, sabe, padrão ali do wallpaper, né? Ele vai deixar, sabe aquele tema material design do Android, quando você muda um tema da área de trabalho, ele combina todos os ícones. Então, isso para o usuário final deixa o sistema com um pouco mais de harmonia, tá? Então já deixo aqui a minha primeira recomendação aos desenvolvedores. Não é uma crítica, é só uma recomendação de que isso pode eventualmente parecer que o sistema ainda não está finalizado, tá? Mesmo sendo a versão estável dele, beleza? Então vamos lá, vamos fazer login. Ó, vocês verem que todo o resto do tema da tela de login está perfeito. Todo o tema, mas esse destaque em azul, por exemplo, ele tira um pouquinho dessa identidade da primeira impressão que a gente tem. Ele acaba tirando um pouquinho dessa experiência, porque de fato ele não faz parte, tá? Dos elementos principais aqui da tela de login, beleza? Mas, cara, parabéns. Gostei dessa tela de login, tá bem customizada. Com aspectos de cantos arredondado aqui. Cara, tá muito legal. Tá bem legal mesmo, tá? Vamos lá, vamos a minha senha aqui. Fazer login no sistema. Eu não sei se essa versão do Gnome que tá aqui, ele tem a opção de alterar as cores de destaque. Beleza? Eu não sei se ele tem essa opção. Mas se tivesse era interessante porque o próprio usuário conseguiria resolver esse problema com 2 cliques, né? Abrir painel de controle e alterar a cor de destaque já resolveria essa pequena inconsistência aí, beleza? Aqui na parte do menu do Gnome a gente tem aquela organização que eu já tinha mostrado para vocês. Eu acho isso aqui bem legal. Como eu gosto de manter uma simetria dentro do meu sistema, eu vou remover esse aplicativo aqui da pasta para colocar ele junto com alguns outros aplicativos aqui. Como ele é um editor de texto,
Vou deixar ele na parte aqui de escritório. E o PAMAC eu vou deixar aqui, ó, na opção de internet. Aí eu acredito que ele fique com mais... A simetria aqui eu curto, tá? Isso aqui não é que você tem que fazer isso, tá, galera? Aqui são coisas que eu faço para poder deixar o sistema com a minha cara, tá? Aqui nessa parte de Web Apps também, eu vou criar uma pasta. Eu vou colocar uma coisa aqui. Configurações do App Image. Eu vou tirar esse carinha daqui, vou colocar ele aqui só para criar uma pasta, tá, gente? Aí, pronto. Vou colocar aqui integração de aplicativos. Pronto, criar uma pasta aqui com o nome integração de apps. Não dá para colocar ativo, né? Eu vou colocar só integrar, né? Porque sem o acento ali não vai ficar legal. Pronto, integrar apps. Por que integrar apps? Porque o App Image ele faz isso. Quando tu executa o App Image no Big, ele te dá a opção de você integrar o aplicativo no sistema e ele funciona como se tivesse instalado, beleza? Então, o Web Apps e o configurações do App Image eles fazem isso. O Big Web Apps ele cria aplicativos web dentro do sistema e aí fica como se ele tivesse instalado aí. Os dois fazem isso, então eu acredito que esse nome aqui seria o nome ideal aí. Na verdade eu queria colocar integração, mas como não dá para colocar acento, aí deixa assim como tá. Primeira coisa que eu posso notar é uma excelente organização aqui na parte de menu do GNOME, tá? Ele tá com algumas extensões, como a gente já pode observar. Ele traz o Blur Michel, ele também traz a DesktDock, beleza? A DesktDock ela tá muito, mas muito bem configurada aqui na minha opinião. Então também é digna de elogio, porque é a configuração que eu costumo fazer no meu sistema, beleza? Eu só costumo mover aqui, ó, o botãozinho para o início da dock, tá? Isso é um costume que eu tenho, mas como eu falei, são coisas minimamente pessoais, tá bom? Esse aqui seria basicamente o visual que eu utilizaria. Você não precisa usar dessa maneira, você pode deixar o botão no posicionamento padrão aqui, e aí vai de cada um, tá? Outra coisa que eu costumo fazer aqui na parte da dock é justamente, ó, minimizar, tá vendo? Eu sempre utilizo essa função aqui apenas para minimizar, e na parte de aparência eu desativo isso, mostrar o visão geral. O que é o visão geral? Quando você clica aqui, ó, ele faz isso, o visão geral. Quando tu inicia, ele já abre dessa maneira aqui, eu não curto. Aí eu vou e desativo isso daqui, pronto, beleza? É basicamente algumas modificações que eu costumo fazer aqui no meu sistema, tá? Vamos lá. Aqui na parte de multimídia a gente tem algumas coisas legais aqui, como por exemplo o Gnome Tela via Rede, que é para você compartilhar sua tela via rede. Muito legal essas ferramentas aqui que eles colocaram, porque são coisas que algumas distros acabam esquecendo e isso traz, né, limitações para o usuário, né? Tem muita gente que usa o PC como uma espécie de central multimídia, compartilha tela, às vezes tem uma televisão, né, e a televisão é grande, mas às vezes não é Smart TV, aí quer compartilhar a tela da Netflix, sabe? Tem, cara, muitas razões para você querer compartilhar a tela do seu PC. E quando a distribuição se preocupa em trazer aplicações pré-instaladas que facilitem esse tipo de atividade, ele acaba se tornando cada vez mais útil para o usuário. Que isso, cara? O sistema operacional é basicamente uma ferramenta, e a ferramenta ela tem que ser útil para o usuário. Não basta ser, não é só uma questão de ser bonitinha ou de ter um desempenho bom para games, mas ela precisa de fato ser uma ferramenta útil para o usuário do que somente um videogame, tá? Essa é basicamente a minha opinião pessoal. E aí ele traz reduzir ruídos do microfone, que é o redutor de ruídos do Big. Na versão KDE ele vem Ih, cara, bugou tudo aqui agora, hein? Bom, seria interessante eles darem uma olhada, né? Quebrou total aqui a ferramenta aqui, ó. Ixi. Será que se eu fechar aí e reabrir resolve? Vou voltar aqui. Não vai resolver não, tá, gente? Tá, não vai resolver não. É que agora eu não vou conseguir encerrar, né? Tá, eu vou fechar ele aqui. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, tá bom? Basicamente isso. Aqui na parte do escritório, na parte de escritório, a gente tem o Papers. Eu não conheço muito esse aplicativo aqui, tá? Mas quem usa ele no Linux aí, pode comentar aí embaixo, né? Qual que é a sua experiência e o que ele faz exatamente, né? Deixa eu abrir ele aqui.
Ah tá, ele é um visualizador de documentos, né? Tá, lembrei. Eu pensei que era um outro aplicativo que tem um ícone parecido, que é para você trabalhar com imagens, essas coisas de design, tá? Mas não, esse aqui é só um visualizador de documentos, tá? E o LibreOffice, obviamente, ele tá na sua última edição, ou na edição mais atual possível, né, gente? Isso é legal, porque eu acho que o LibreOffice ele funciona melhor no Linux do que no Windows. Primeiro, por causa dos temas, que são mais compatíveis. Segundo, ele por ser open source e ter uma integração muito boa com as distribuições, ele acaba sim funcionando melhor no Linux, beleza? Sobre a versão, ele está aqui na versão 24.8, tá, gente? O LibreOffice aqui, perfeito funcionamento. Na parte de utilitários, eu acho que não tem muita coisa para a gente destacar. Uma ferramenta legal que ele traz aqui é o ISO 2 USB, que é para você fazer gravações de ISO em pendrives USB, tá bom? Aqui na parte de configurações a gente tem a ferramenta de ajuste do Gnome, o próprio PAMAC, o HP, o Scan, que é para você configurar impressoras aí da tua distribuição. Claro que isso aqui parece que é para impressoras HP, mas tem outros apps aqui, ó, como fila de impressão e gerenciador de impressão, que pode ser que tu consiga usar para gerenciar outras impressoras. Ou talvez seja somente focado na HP, não sei. Rolando aqui para o lado da pasta, a gente tem o Cavanto, né, gente? Entendi, é que ele tá meio bugado aqui. Mas são duas pastas diferentes, tá? Então aqui teria o Fragments. Na verdade não. Tá certo mesmo, é a mesma pasta, só que ele tá bugado aqui, eu tô conseguindo navegar, tá, gente? Basicamente ele traz o Cavanto, o gerenciador de extensões aí, tá? Deixa eu tentar mais uma vez. Olha lá, tá vendo? Tá meio bugado aqui, mas tudo bem. Talvez atualizando aqui o adicionar de convidados isso fosse resolvido, tá? Mas como eu não quero que o vídeo fique muito grande, quero que fique de fato interessante para vocês, basicamente ele traz algumas ferramentas ali, como Cavanto e tudo mais ali, para você configurar o tema dos aplicativos GTK, tá? Ele traz o Fragments, Manjaro Application Utility, seria eu acho que o PAMAC, né? E traz o Rust Desk por padrão, que é para você fazer conexões remotas. Um aplicativo que o Big Linux padrão já traz há muito tempo pré-instalado é a própria Steam. E nas versões do Big Cinnamon Gnome não é diferente, eles também já trazem aqui a versão Steam. Na máquina virtual é normal apresentar alguns bugs e problemas, só que o Big Cinnamon não tive isso. Eu não tive esses problemas que eu tive com a versão Gnome, o que me induz a acreditar que é algo referente ao Gnome e também pode ser que precise fazer algumas atualizações para que ele funcione melhor, tá bom? Então acredito que na sua máquina física, e se você testar, você não terá esses bugs que eu acabei de encontrar aqui no sistema, tá? Na parte de Big Apps, a gente tem a Big Store, o OCR para PDF, que também é uma ferramenta desenvolvida pela comunidade aí do Big, muito legal, tem um narrador de texto, o gerenciador de drive que a gente já conhece, tá? E temos também o gerenciador de kernel, para você poder instalar versões diferentes, né? Ou mais antigas ou mais atual do kernel. E você consegue também escolher as versões do Mesa que tu quer utilizar. Aqui ele trouxe o Mesa Stable 24.3, mas você pode usar a versão mais nova aí, que é a 24.3.4.1, mais a versão TKG, tá? E tem a versão aqui, ó, que é a mais atual de todas, que é a TKG Git, né? Que tá na versão 25 já do Mesa aí, beleza? Ó, aqui o gerenciador de drives, como eu falei para você, ó, Video Virtual Machine, ele está dizendo que tem uma opção para instalar. Então, talvez se eu instalasse esse drive aqui, provavelmente ele resolveria a maioria desses problemas aqui, tá? Mas como eu não quero que o vídeo fique longo, eu não vou mostrar esse processo para vocês, tá, gente? Resumo da obra, vamos começar a falar da vantagem e das desvantagens de utilizar o Big com Gnome. Bom, vamos começar pelas desvantagens, tá? Se fosse para comparar ele com o Windows, seria injusto, porque são sistemas que têm focos, eu acho que na minha opinião, ele foi pensado de forma diferente, né, porque o Windows ele tem o intuito ali de atender a grande massa, né, a grande maioria dos usuários, e dentro do Windows ele oferece muitas features e serviços gratuitos e muitos serviços pagos, que você consegue integrar diversas plataformas, diversos aplicativos em nuvem com o Windows, tá?
E aqui eu não estou falando de Google Drive ou OneDrive não, eu estou falando de diversas aplicações, como é o caso do SwiftKey, que é um exemplo que eu tenho utilizado recentemente, que é o meu teclado para Android. Com esse teclado eu posso compartilhar coisas que eu estou digitando no celular para o Android e coisas que eu estou digitando no Windows para o meu celular, entendeu? Então, sabe, tem algumas coisas ali que não tem como a gente comparar distribuições, mas com Windows eu acho que não é mais o foco do canal esse tipo de coisa. É claro que eu vou fazer uma live aí comparando as interfaces gráficas, aí sim eu posso comparar a interface do Windows com o KDE e Gnome, mas isso vai ficar mais para frente, tá, gente? Hoje eu quero falar só do Big Gnome. E se a gente fosse comparar ele com o KDE, aí sim a gente começa a encontrar algumas desvantagens, como é o caso da baixa capacidade de customização em relação ao KDE por padrão, tá? Porque se você instalar extensões, como é o caso do Blur My Shell, né, da Dash2Dock, baixar os temas online, esse tipo de coisa, você consegue customizar completamente o seu Gnome Shell, mas é claro que é necessário você fazer alguns caminhos a mais para conseguir um resultado bem legal ou até mesmo semelhante ao que você tem aqui no Big Linux, tá? Como é o caso do Fedora, que já traz um Gnome mais puro. Se você quiser deixar ele com essa aparência aqui, tu vai ter que, né, rodar um pouquinho mais ali na internet para conseguir fazer esse tipo de modificação. Já no Plasma, ele já traz todas as extensões e widgets dentro da loja de aplicativos do Plasma, né? Ele tem loja de temas, loja de widget, loja de ícones, wallpaper, plugins para wallpaper, então ele já tem tudo dentro da interface. Então acaba que nesse quesito aqui a escolha pelo Gnome acaba tendo algumas desvantagens na questão de customização, tá? Agora falando de vantagens, a primeira vantagem é o seu design muito mais organizado, muito mais elegante para o usuário final, tá? Se for uma distro que traz o Gnome puro, como é o caso do Fedora, tu tecnicamente não teria muita coisa para customizar, a menos que tu queira utilizar ele com o aspecto tradicional de desktop, que é o que a gente está vendo aqui no Big Linux, onde a gente tem uma barra, né, inferior aqui, que seria a dock ou a barra de ferramentas, e até mesmo a barra superior ali, que é a barra do Gnome Shell, tá? Então, nessa questão, eu acho que o Gnome ele tem essa vantagem de ser um pouco mais minimalista, né? Eu acho que dá pra gente usar esse termo aí, né? Uma outra vantagem que a gente tem em relação ao KDE é que o Gnome ele acaba sendo mais fluido. Para a grande maioria dos hardware que você vai utilizar, por padrão, ele é uma interface mais fluida. Ele aparenta ser mais rápido, tá? Justamente porque ele é mais leve graficamente e visualmente falando, os elementos gráficos da interface, ela é mais leve. Ela tem um requinte a mais ali e também visualmente falando, o próprio ícone padrão do Gnome é mais interessante do que os ícones do KDE Plasma. Então, se fosse para comparar a interface padrão do Gnome versus a interface padrão do KDE, eu acredito que o Gnome, né, e aqui agora o Big Linux Gnome tem essa vantagem em relação à versão com o Plasma. No caso do Big não tem tanta vantagem porque a versão do Plasma do Big ela é muito bem desenhada, muito bem preparada visualmente para o usuário utilizar no dia a dia. E eu mesmo, das vezes que eu testei o Big recentemente, eu não precisei mudar quase nada no sistema. De fato, eu trocava ali o wallpaper, baixava alguns widgets para minha utilização no dia a dia, mas alterar o visual em si, eu fazia cada vez menos isso, porque ele está cada vez mais pensado, né, para o usuário final de fato conseguir utilizar no dia a dia, tá? E se fosse para a gente comparar, né, o Big Gnome versus o Big KDE com o Cinnamon, as vantagens que tu tem em relação à versão com Cinnamon é justamente essa que eu te falei, né? Se fosse para comparar, né, com outras distribuições que trazem o Cinnamon, a gente tem essa vantagem do Gnome ser um pouco mais minimalista e mais bonitinho, tá? Agora o Big com Cinnamon não dá para comparar muito porque são desktops diferentes com o mesmo propósito, mas o Big com Cinnamon ele também foi muito bem desenhado, ele foi muito bem projetado, então não dá para comparar porque seria uma coisa muito relativa a escolha de um e outro. Quando se trata de desempenho, aí o Big Cinnamon já fica na frente porque a interface gráfica do Big Cinnamon ela é ainda mais leve que o Gnome e graficamente falando ela também não fica para trás no termo de beleza porque eles conseguiram aplicar temas e uma customização pesada em cima da interface sem deixá-la pesada de fato.
né? Eles conseguiram deixar ambos com uma aparência ali muito, mas muito legal, beleza? Bom, agora falando um pouquinho dos papéis de parede, a gente tem esse aqui, que seria o padrão, mas se a gente vir aqui ó, em alterar fundo da tela, a gente vai ter acesso a outros papéis de parede, tá? E é aqui o maior pulo do gato do Big, tá? Porque a gente tem muitos, mas muitos papéis de parede super bacana aqui, super elegantes, tá? Esse aqui, por exemplo, é um papel de parede que ficaria, cara, muito, mas muito bonito aqui na versão do Big com Gnome, tá, gente? Voltando aqui, a gente tem outros modelos aqui que a gente pode estar testando, aplicando, enfim, vai aí a critério de cada um. Esse aqui, por exemplo, ó, ele já é um pouco mais retrô, né? E olha só como que fica o Big, fica bem diferente, né? Fica muito legal, tá, gente? Fica muito legal mesmo, tá? Se você quer destacar a dock, aí você pode escolher outros papéis de parede mais claro, mais escuro. Aí fica a respeito de cada um, né? Escolher aí o que quiser escolher. O Big, a versão com Cinnamon, ele foca muito nesse lance da coruja, né? Então se a gente aplicar isso aqui, por exemplo, ó, já consegue ter um destaque maior aí para os elementos visuais da dock e também do Gnome Shell, né? Com o fundo aí, ó, contendo uma coruja. E o desfoque aqui por trás, ó, ele deixa o desktop bem mais interessante, né? Parece que fica mais limpo, né, visualmente falando, beleza? Pessoal, no mais é isso, não tem muito mais para ficar destacando aqui. A gente já conhecia o Big Gnome, agora ele está na sua versão estável. Esses pequenos bugs que eu encontrei aqui, eu acredito que na máquina física tu não venha sofrer com esse tipo de coisa. Mas, vamos ver se ele está com o Neofet instalado aqui antes da gente encerrar. Porque a galera pede, né, velho? A galera pede pra gente mostrar o Neofet, tá vendo? Se eu não... Ah, tá. Eu não vou instalar o Neofet porque senão ele vai baixar um monte de update e eu não quero que ele faça atualização, tá? Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É um vídeo de apresentação, não é um review técnico. Claro que eu deixei aqui algumas recomendações e algumas pequenas observações críticas de fato, mas não é um review técnico do sistema, é somente para vocês conhecerem a versão estável aí do Big. E mais uma vez, né, vou pedir aí para você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Se você tiver gostado desse vídeo, tem muitos outros vídeos aí para trás que você pode maratonar e conhecer mais sobre o nosso projeto, sobre o nosso objetivo aqui no YouTube. E obviamente, né, não se esqueça de ativar aí o sininho de notificações, tá, gente? Deixa o like, um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.